Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que recusou proposta da Europa por um lateral que é reserva. Paulo Henrique, que já foi jogador da seleção brasileira, perdeu espaço para o Pumita Rodrigues e chamou atenção nos últimos dias do PAOK. A equipe grega fez uma proposta que não teve valores revelados. Cruzeiro, ou melhor, o Vasco já descartou a negociação, alegando que as cifras estão abaixo daquilo que se imagina. PH soma 22 partidas, nenhum gol e 2 assistências na atual temporada, tem sido muito mais reserva do que titular. Contrato até dezembro de 2027, está avaliado no Transfer Marketing em 6 milhões de euros. Só para completar, lembrar que o Vasco nos últimos dias também já havia descartado propostas por Inestrosa e Brenner, ambos atacantes. Hora de falar de Vascão, bota na tela para mim, Vini Show. Mas antes disso, pode botar na tela pra mim. Olha lá, janela do Vasco. Agora sim, a janela do Vascão, chegadas, o Paulinho veio de empréstimo. É o América Mineiro? Isso. Do América, o De Ossa veio empréstimo, veio possível chegada, né? Com opção de compra desse escudo maravilhoso, que é o Bet. Boa, moleque. Eu já olho pra Mendo, ele já joga a boia aqui pra mim, ó. E o Sousa, esse sim, do Racing, bom jogador, hein? Capitão bom jogador. do Racing. Meio campo. E aí, o Hugo Moura saiu a custo zero. Aí tu me quebrou. Para esse time bem legal, que tem uma bola laranja. E o Matheus, é o Matheus do Flamengo? Isso, voltou pro Palace. Voltou pro Crystal Palace. Voltou pro Crystal Palace. Ô, Vini, eu tô só enrolando pra você me dizer pra onde o Hugo Moura foi, porque eu e a Amêndola demos um bug no Milênio. É futebol árabe, eu só sei que é futebol árabe. É o Al... Eu acho que era o time do ex-treinador. Acho que é o Al-Fayá, que é o time do... Era o time do Pedro Emanuel. É o time dos o Dornes, treinador né, do Botafogo. Do alguma coisa. É assim, aqui, ó, a gente... Tudo que a gente... O que, Magão? Deve ser um campeonato de cachorro, né? Alguma coisa. Se tivesse uma proposta pra tu jogar lá, tu ia. Olha aqui, ó. Ia lá e ia fazer a outra. Ainda precisar de 3 passaportes. Um pra ele e um pra... Ia ter que andar com aquela roupa lá, porque... Olha, esquece. Ai, meu pai. Isso aqui é minha burca favorita. Você ia ter que ter 3 negócios naquele. Olha aqui, ó. Agora é sério. Nada muito relevante ou impactante. Entretanto, esses dois são incógnitas também. Porque não adianta falar, o cara é bom no Bet, que tem que chegar e jogar no Vasco. O cara é bom no Racing, tem que chegar e jogar no Vasco. Bigode, assim, não tá fácil. E segundo rumores, tem até uma questão espiritual. De ver, assim, o De Ossa, ele já teve ele já tinha sido especulado em outros clubes brasileiros há 1 ou 2 anos atrás. Ele teve no Monte Rey e foi muito bem no Monte Rey, não à toa, ele foi pro futebol europeu depois disso, lá no México. É um cara que é bastante técnico. Vendo o jogo dele dá pra você reparar isso. O Sousa eu vejo um perfil um pouco diferente. Mas o Vasco precisa de intensidade, cara. De alguém ali que deixa na bola. Isso o Sousa pode entregar. Mas aí eu acho que também mais sem a bola, né? Não, com a bola no pé, eu acho que ele não entrega nada a mais do que os caras que estão no Vasco entregam. Perfeito. Com a bola no pé. Perfeito. Mas sem a bola, é um cara muito aguerrido, físico pra caramba. Perfil de liderança também, né? E tem uma bola aérea muito boa, tanto defensiva quanto ofensiva. Inclusive, fergou no Botafogo nesse ano na Sul-Americana. Aí não precisa lembrar isso pra ele. ele. Não precisa lembrar. Falha do Neto. Toma! O Botafogo tava de férias. Mas ganhou aquele jogo. Ganhou gol Danilo, que você tá criticando aí. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. O Vasco tem que parar com esse negócio de cata-cata, gente. Não tem um assim, é maneiro, mas é o cata-cata, gente. O Brenner veio, agora tá precisando de centroavante. Não rendeu. Todo mundo veio com... É muito cata-cata que a gente não conhece, não tem encaixe coletivo, não dá tempo desses caras performarem. Porque os treinadores estão sempre indo embora, estão sempre questionados. Aí perde um jogo em São Januário, a torcida, vaia! Renato foi embora na surdina, fez muito certo. É muito jogador assim que não tem... assim, uma representatividade então enorme. Vai completar, vai piorar, quer ver? Vai resolver o problema do Vasco. Quer ver piorar? Quer ver piorar? Vira aí, Vini. Sério? Atacante iraniano, Taremi ou Lúcio... Esqueci o sobrenome. Lúcio Rodrigues. Tava no Bahia. Isso. Tava no Perfis completamente diferentes, né? Todos os jogadores aí. Esse aí é um atacante de mobilidade rápido, jovem, o outro é grandão. Tem mais... Taremi teve na Copa do Mundo agora. Diária. Isso aí. E o Lúcio, a gente falou aqui várias vezes no Bahia, que teve pra ir pra outros times do Brasil. Cara, o cara do Grupo City. Isso. Então são bons nomes? O Lúcio, sim. Eu acho que ele tem... Até porque quando ele veio pro Bahia, ele tinha um
um leque de opções para escolher para onde ele iria, porque ele teve muito destaque lá no futebol uruguaio. Não conseguiu render tanto assim no Bahia, foi lá pro Neon, mas assim, eu acho que são perfis. O Taremi é muito mais brigador. Ele é centroavante? Centroavante. Jogou no Porto. 34 anos, 1,87 m. É bom jogador, mas pelo que eu vi também, já falou que não quer vir pro Brasil. Não, e vai cair no mesmo problema do Spinelli, do Claudio Spinelli. Isso. O Spinelli precisa de quê? Precisa ser municiado, precisa de bolas cruzadas na área, precisa de ter oportunidade de gol. Se isso não acontecer, se o Vasco não usar o lado do campo, se o Vasco tiver dos lados do campo, o Andrés Gomes, do lado esquerdo, que vai trazer pra dentro pra chutar pro gol. Se tiver o Adson do lado direito, que vai trazer pra dentro pra chutar pro gol, não tem cruzamento na área. E como é que o cara vai fazer gol? Se a característica dele é receber as bolas na área pra finalizar. A gente tem que ter coerência com relação aos jogadores que colocam em campo e os caras que estão lá pra fazer os gols. Senão não funciona, pô. Desculpa, o Vini tá me conformando aqui. Não. Porque eu tava precisando de um Vini aqui, que o meia do Operário, Gabriel Bosquilha, foi oferecido ao Vasco. Cara, eu vi isso ontem e eu vou ser muito sincero, tá? Vocês podem me achincalhar aí. Pra trazer esses caras que o Vasco tá trazendo, por que não traz o Bosquilha? É um cara que foi criado no Corinthians, mas joga no Operário não sei quanto tempo, tem 30 anos. Cara, mas se você pegar os jogos dele no Operário, você vai ver que ele joga mais do que muita gente da Série A, cara. Olha os números dele aí, bota aí. Muita gente da Série A, cara. Quem é esse aí? Bosquilha. 13 gols e 3 assistências. Joga onde? Operário de Ponta E Grossa. já joga lá um tempinho. Eu vou ser muito sincero, cara. Se não tiver um custo alto, eu traria. Do jeito que as coisas estão, eu traria. Qual a divisão que ele joga? Série B. Vice-líder da Série B. Série B. Gente, vice-líder da Série B é um bom status. Assim, o Bosquilha, eu lembro dele no Corinthians, é o do Corinthians, né? Olha como a gente está falando de coisas, assim, diferentes. A gente estava falando do menino do Botafogo, do Santi. Verdade. E agora a gente está falando que é um cara da Série A, que foi importantíssimo há 6 meses atrás. E foi caro. Gente, e foi importantíssimo. Dá uma refrescada na memória e lembra dos números do Santi nos últimos 10 jogos, 12 do Brasileiro do ano passado. Ele foi muito bem. E aí, para falar do Bosquilha, que é um cara que é mais velho, que está jogando num nível inferior já há muito tempo, tem um certo destaque? Tem, mas quem manda no Operário é ele. Nada contra o garoto, tá? É isso. É bom jogador mesmo, tô com amêndola. Mas chegar para resolver o problema do Vasco... É isso. Não, mas aí... Eu quero chegar. Não, mas peraí, gente. Mas não tem como você achar que alguém da Série B vai resolver o problema. Eu vou completar, tu vai concordar comigo. Sendo o camisa 10, que desde o Felipe Coutinho, que também não teve uma grande passagem, não tem esse cara, esse articulador... Caramba. Se o Coutinho resolveu... Se o Bosquilha chegar para ser mais um jogador para agregar, para fazer parte do elenco, e se tiver oportunidade, ser o titular... É isso. Beleza. É isso, eu acho que é isso. Falando. Eu acho que é isso. Ele jogou no Mônaco do Mbappé e do Leonardo Jardim. Ele é bom jogador, cara. Ele foi uma promessa absurda, jogou no São Paulo. Só que ele São teve, Paulo. ele teve problema de... Eu tendo a lembrar que acho que ele saiu do Guarani. Acho que ele saiu do Guarani quando eu tava no Guarani, pô. Ele se ferrou. Ele era garoto, saiu da base do Guarani com 17 anos ou 16. Base do Guarani. Então, eu tava no Guarani nessa época. Ele era muito falado até pra jogar no profissional com 16 ou 17 anos já. E aí ele acabou sendo negociado com o São Paulo e a carreira dele não teve a projeção que todo mundo achava. Ele teve 2 lesões ou 3 nos joelhos, muito graves. Enfim, e se recuperou. Só que ele joga numa divisão inferior. A gente sabe que é muito diferente a Série B da Série A no Brasil. E aí, quando ele pode ser especulado? Pode. Mas não é muito mais barato e, de repente, melhor? Mas ele fica muito mais próximo, essa contratação desse jogador aí que está na Série B, ele fica muito mais próximo da realidade do Vasco hoje, que está na zona de rebaixamento. Está prestes a ir para a segunda divisão. Então ele vai ser o cara da segunda divisão para o Vasco. Eu acho que ele pode vir. Não resolve nada, mas gente. Mas não só ele. Ele pode vir, mas ele precisa vir com mais outro meio campo. O sentimento que eu tenho, Fernandão, desculpa, o sentimento que eu tenho é que o Vasco está na época de DVD para contratar ainda. De DVD, gente. Porque nada contra o departamento de scout do Vasco, mas, pô, a análise de desempenho hoje, ela requer também um encaixe do jogador no trabalho do Pedro Emanuel, cara. Contratar jogador porque ele é um cara bom lá no Operário, o time do Operário é diferente do Vasco. A cultura, a metodologia e a cobrança é muito melhor que a do Vasco.
Você tem um encaixe coletivo, você tem um encaixe da metodologia de trabalho, se esse cara vai se encaixar no trabalho do Pedro Manuel? Não sabe. Aí vem aqui é mais um, gasta dinheiro, rescisão de contrato e não resolve o problema do Vasco. Pergunta, qual é o trabalho do Pedro Manuel? É isso aí, não Qual é a sei. característica do isso trabalho aí. dele? A gente não sabe, a gente não conhece. Então, uma bagunça generalizada, cara. E ele é Porque bom jogador, cara. O Bosquilha é bom contrato, jogador. contrato. O Bosquilha Vira é aquele bom time jogador. de catacata. Com todo respeito ao Vasco da Gama, que eu tenho um carinho enorme pelo Vasco da Gama, né? Mas é um catacata, Em gente. cima do que o Bocão falou, tem uma coisa importantíssima para contratar. Dinheiro. Dinheiro. Será Todo que... respeito, o Vasco vai pagar 35 milhões no Sousa, que já tem 30 anos. É isso aí. Ou se não tiver Eu 30, entendi o que o Amendo lá falou. perto Eu do traria. time. É errado, eu faria. GV, errado eu isso. também traria. Eu não tô dizendo que eu não traria. Só que a gente sabe como é que é a mentalidade no Rio de Janeiro e no Brasil. Na Série A principalmente. O Vasco é um time que hoje está carente de resultado. Tá carente de boas performances, e aí você traz um cara, que é o camisa 10, que joga muito bem. Eu vi esse menino começar e joga muito bem. Deu trabalho pra caramba há pouco tempo na Copa do Brasil pro Fluminense. Verdade. Enfrentou o Fluminense pela Copa do Brasil, jogou muito bem lá e aqui. Só que ele vem, mas precisa de ajuda. Ele não vai resolver o problema do Vasco sozinho. Entendeu? Mas segundo o menino lá, tem ajuda, ó. Mas o ajuda, Operário- Ó, ajuda, ó. Ele vai jogar ele joga no Operário. Ele vai pegar Flamengo, ele vai pegar Palmeiras, ele vai jogar contra esses times aí, tá? Com todo respeito à Série B. Ele vai enfrentar um Flamengo no Maracanã, abarrotado. Cruzeiro, Uma coisa- Palmeiras, e aí como é que vai Pô, ser? mas esse cara já jogou, ele já jogou contra o PSG. Então, mas o nível de entendimento dele caiu um pouco, o nível de tudo jogo, bem, de jogo mas- dele caiu. mas se Ele for tem assim, Quantos então anos, ninguém- Bosquilha? 35? Não é isso tudo não. Vai ver ali, vai conferir. Acho que ele tem 30. Ó, em É, o 2012... Sousa tem 28, eu acho. 28. Já tá beirando os 30. e o Sousa é Ele tem diferente, 30, né? né? O Sousa Tem é 30. volantão. Volante. Tipo Rodri. Não. Ele é tipo quem? Vou lembrar um que você gosta muito. Ai, caramba. Rafael Toró. Não, Meu pretinho gostoso. Toró tem refino, o Sousa é Guinha madeira. azul. O Sousa é madeira. Tipo Guinha Azul mesmo. Guinha azul. Um esses pouquinho, caras- eu acho que tecnicamente melhor do Guinha Azul, mas de ele lenha é um cara igual. muito físico. Pô, um cara mas esse cara é importante Não, pro time, esse cara é importantíssimo pro Mas Vasco 30 hoje. milhão? O Vasco não tem esse Pô, jogador mas o hoje. Vasco vai meter 30 milhões no volantão. Bota Com um 28 atacante anos pra já. resolver. Peraí, Tem cara. ninguém assim, na base pra dar pau?